Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com mais um dia de Comex Log 2023. Agradecer muito aí a parceria de todas as empresas que estão conosco. Falar que esse evento está sendo gravado, não só em vídeo, mas também em áudio. E temos já uma tecnologia artificial que vai ajudar a gente a fazer uma ata desse evento, para a gente poder passar para os governantes e autoridades, para a gente poder caminhar melhor com as oportunidades que vão surgir aqui hoje e surgiram aqui ontem também. Ontem foi um dia muito interessante. Tivemos aqui o secretário de Fazenda, presidente da Codim e alguns outros representantes do comércio exterior e de logística, Fetranscarga e outras entidades também. E já surgiram bastante coisas interessantes que vão dar resultado. Então, esse é o nosso objetivo, não só aqui hoje, mas também refletir isso para o ano inteiro que vem, para a gente poder melhorar ainda mais essa sinergia entre comércio exterior, logística, empreendedores e estudantes. Tá bom? Um prazer ter todos vocês aqui e vamos começar a nossa mesa, né? Vou sentar aqui também. Bom, hoje a gente vai falar tudo certinho aqui, maravilha. Hoje a gente vai falar de comércio exterior e eu queria primeiro começar aqui falando com a nossa representante da Câmara de Comércio Brasil-Itália, Maíra Segura. Tudo bom, Maíra? Tudo bem, obrigada, Rafael, pelo convite. Parabéns pela realização do segundo Fórum de Comex. É uma realidade super importante. Fiquei muito feliz em saber que o Clube Empreendedor abriu esse braço também, porque precisamos pensar em melhorias, né, que o nosso governo, nesse momento, pretende fazer. Então, vamos ajudá-los a encontrar essas soluções. Excelente. Agradecer muito a nossa diretora do Clube Empreendedor Brasil, que nos deu a honra de estar com a gente, nos ajudando, que é a Rita Fernandes, que está nos ajudando a fazer todo esse evento, todo esse movimento aqui, que é tão importante para o nosso Rio de Janeiro e para o nosso Brasil, né, Rita? Tudo certinho, preparado. Maíra, eu acho muito legal a gente começando a falar aqui sobre as oportunidades que a Câmara de Comércio Brasil-Itália tem trazido ao Brasil. Né? A gente teve um último PJ Café do Clube Empreendedor, que foi super bacana, que o Barilá levou bastante oportunidade para as pessoas que queiram ir morar lá ou fazer algum negócio com a Itália. Você também falou que teve uma delegação de 90 italianos que vieram conhecer também aqui. Como é que está funcionando isso para poder fortalecer o comércio exterior aqui no Brasil? Quais são as ações que a Câmara está fazendo? Ótimo. Bem, precisamos começar falando que Brasil e Itália são duas nações, duas realidades que se complementam no sentido setorial. Né? Quando nós falamos os principais setores de mercado do Brasil, os principais setores de mercado da Itália, eles conversam. A Itália é um dos principais fornecedores de metal mecânico, maquinário, válvulas, por exemplo, para a indústria de petróleo e gás, energias renováveis. E um exemplo do que a Câmara acabou de fazer foi participar da OTC Brasil, né, uma grande feira de petróleo e gás que acabou de acontecer agora em outubro no Rio de Janeiro. Nós trouxemos 6 empresas italianas, para algumas que já tinham acesso no mercado brasileiro e que queriam ampliar sua participação, outras que querem entrar no mercado brasileiro, então queriam entender um pouco mais como que se dá essa realidade aqui. Fizemos uma agenda de reuniões com eles, com potenciais parceiros. E, além disso, como a gente está vivendo um momento de reforma tributária, essa missão que o Rafael acabou de mencionar, de 90 contadores italianos que representam investidores, que acabou de voltar para a Itália. Eles estavam conosco na semana passada e nós fizemos uma série de agendas, reuniões, visitas técnicas para explicar como que acontece, né, essa realidade brasileira, as possibilidades, as facilitações também, a própria reforma tributária, como que ela está se dando, né, e os trâmites aí no Congresso. Então, é uma realidade muito diversa, até mesmo, se você deixar, Rafael, eu vou falando tudo. Pode ir falando que é importante. Até mesmo no setor de serviços, só para trazer também esse viés, a Câmara ela oferece, né, uma série de serviços e nós estamos, nesse momento, fazendo uma coisa que eu estou achando muito interessante no setor de games, para franquias. Tem uma empresa brasileira desse setor que pediu uma inteligência de negócios e promoção comercial da Câmara e eles vão abrir agora. A gente está praticamente concluindo esse trabalho com eles. Eles vão conseguir abrir uma representação, uma filial lá em Milão. Então,
é muito importante, eu estava falando mais cedo com alguns participantes, né? Às vezes o empreendedor ele pensa, Itália é interessante, eu gosto da Itália, quero ir para a Itália. Mas o seu produto ele é competitivo na Itália, você precisa fazer alguma adequação do seu produto na Itália, tem aderência, tem mercado, como que você vai fazer para o seu produto chegar lá? Então, qual é o diferencial do seu produto, a identidade do seu produto? Você vai entrar por preço, você vai entrar por algum tipo de identidade carioca, Amazônia. Então, isso é muito importante a gente definir para o marketing ser bem assertivo e você conseguir realmente ter um resultado quando você chegar lá no mercado. Isso funciona para a Itália, funciona para qualquer país. Então, as câmaras de comércio como um todo e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Itália funciona muito nesse sentido. Perfeito. Eu acho que a gente já começa aqui essa mesa falando exatamente dessas tendências e oportunidades que as câmaras têm trazido, principalmente a Câmara, né, Brasil-Itália, que está trabalhando para caramba. Eu tenho visto, né? Já via e estou sabendo agora que está cada vez mais pujante. Então, é isso que é importante para a gente trazer levantar essas tendências do mundo, né? E as oportunidades que estão surgindo também. Agora eu vou conversar um pouquinho com o Maurício Chacur, que é assessor da presidência do Sebrae. Maurício, eu acho que a Maíra já começou aí levantando uma bola interessante sobre essa troca, né, com a Itália e que tem acontecido bastante também com outros países. A gente também tem uma parceria bem bacana aqui com a Câmara de Israel. E isso começa a trazer novas oportunidades e a gente também tem que preparar esses empreendedores para começar a fazer isso da forma correta para também não, né, levar muitos problemas para as câmaras também, não é isso? E o Sebrae tem uma boa participação nisso, né? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Agradeço a Rita, especialmente, pelo convite, pelo contato que a gente tem mantido. Quero dar saudações tricolores a todos aqui presentes. Muito bem, parabéns. O Sebrae tem foco na micro e pequena empresa, né? Eu até converso muito com a Rita, eu disse, eu adoraria trabalhar com média empresa, mas estatutariamente nós não podemos. E sim, a gente tem um esforço grande, né, na preparação da micro e pequena empresa para importar, ou seja, para se internacionalizar. A gente percebe que não existe uma cultura exportadora, né, entre as empresas brasileiras e a gente pode encontrar diversas razões para isso, desde políticas do passado, onde a gente tem reserva de mercado, proteção do nosso mercado, aquela questão de produzir tudo internamente, enfim, até a dificuldade, né, de você internacionalizar, que é a burocracia excessiva, infraestrutura logística deficiente, enfim. E você tem um mercado interno muito grande, que é atrativo, né? Nós vamos, esse ano, segundo o FMI, seremos a 9ª economia do mundo novamente, mas com um mercado fantástico em alguns dados que eu gosto de citar, né, que em vestuário nós somos o 9º maior mercado do mundo, mas em termos de relativos, isso representa 1,5% do mercado global. Em alimentos industrializados, nós somos o 5º maior mercado do mundo, em termos absolutos. Mas, em termos relativos, nós somos tipo 4% do mercado mundial. Em termos agregados, o mercado do Brasil significa 2%, representa 2% do mercado mundial. Então, com essa cultura de não internacionalização, as empresas brasileiras olham para 2% do mercado mundial, né, e despreza 98%. Então, a gente tem que olhar para fora. Porque olhar para fora, você competir externamente, te traz mais competitividade, mais produtividade, você qualifica melhor a sua mão de obra, diversifica riscos, enfim. Então, com esta visão, o Sebrae viu que o Brasil tem uma pouca inserção mundial, né, em termos de comércio exterior, e, desde 2019, adotou como diretriz a internacionalização. Aqui no Sebrae Rio, nós criamos a área de internacionalização, a área de negócios internacionais, o qual eu sou assessor, mas sou responsável pela área de negócios internacionais. E, desde lá, nós criamos programas e temos apoiado empresas, né, já passaram por nossos programas cerca de 300 empresas, mais ou menos, com resultados concretos, empresas que começaram a exportar, desde adubo,
até produtos de alto valor agregado, como um polímero produzido, uma empresa de base tecnológica que produz um polímero a partir de lixo, de reciclagem. Então, mercado existe, né? E a gente tem capacidade de exportar. Então, a gente tem que realmente capacitar, porque, como a Maíra falou, você tem que preparar, você tem que ter inteligência de mercado, né? Que alvo que você quer? Qual mercado-alvo? Você tem competitividade? Você tem algum diferencial competitivo? A micro e pequena empresa geralmente não compete por preço. Tem que ter algum diferencial competitivo, uma brasilidade, por exemplo, né? Aquele jeito carioca de ser, como você citou também, a questão da Amazônia, que está em voga no mundo, né? Então, algum diferencial que faça com que a micro e pequena empresa consiga exportar. Então, a nossa missão é capacitar essas empresas. A gente não só capacita, mas a gente também faz a promoção comercial, e a gente tem se aproximado muito da Apex nesse sentido, porque a Apex tem muita facilidade para trabalhar com grandes empresas, mas com pequena e micro, não. Até pelo número, né, que temos de micro e pequena empresas. E, então, a gente tem promovido, por exemplo, eu estava comentando, de uma rodada de negócio que nós fizemos com cervejarias artesanais. Nós trouxemos, junto com a Apex, 4 compradores internacionais, colocamos 15 cervejarias artesanais, não só do Rio, né? Essa é uma mania do Brasil, que a gente sempre pensa no Brasil. Mas era metade de empresas do Rio, metade de fora do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, para fazer negócios. E negócios saíram. E a gente promove esse tipo de rodada em moda, a gente promove esse tipo de rodada em alimentos e bebidas. Então, é um trabalho que o Sebrae tem feito e, modéstia à parte, tem sido bem feito. Muito bom, perfeito, excelente. Eu acho muito importante também isso. E agora eu acho que fica bem amarrado, porque a gente conversou aqui com a Maíra, e essa relação, essa ponte, né, Brasil e exterior, né, preparando, levando esses empreendedores para lá e trazendo alguns empreendedores de lá para cá também, e o Sebrae preparando todos esses empreendedores para poder fazer isso também de uma forma correta, né, da melhor forma possível. E aqui, com muita honra, a gente tem um representante exatamente do Gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que é o Tetsukoi, que é assim que pronuncia? Perfeito, Tetsukoi, que é assessor do Gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que aí sim vai poder falar com a gente, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter aqui um representante de uma entidade federal, que é tão importante para a gente. Conversamos bastante ontem também, e ter você aqui hoje é muito importante, porque exatamente isso. A gente está conversando sobre como a gente faz essas exportações e importações. E aí é o seguinte, como está, né, essa questão do Ministério para receber esses empreendedores e esses produtos e enviar esses produtos. Como é que está indo essa infraestrutura? O que tem de planejamento? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Rafael, obrigado. Então, Maíra, né, e Maurício também, bom dia. Saudando a todos aqui. E agradecer, né, o convite feito pelo Clube Empreendedor Brasil, né, a secretária Mariana Pescatori. Infelizmente, em missão internacional, ela não pôde vir. Então, me coube, digamos assim, esse papel, né, de representar aqui a visão de Brasília, né, a visão do governo federal a respeito, né, do nosso comércio exterior, né, dos nossos portos. Então, olha só, os portos, eles não atuam diretamente com o elemento exportador como tal, no seguinte sentido: o cliente, né, da política portuária, o cliente da infraestrutura portuária são os terminais, são os operadores, né? Então, por isso que é tão importante ter esse fórum, essa oportunidade. Então, eu estava conversando com a Rita pouco antes de começarmos, né, o interesse do Rio de Janeiro em retomar, né, essa veia de crescimento, não é, de evolução em função do comércio exterior localizado aqui no Rio de Janeiro, as novas oportunidades, e eu acho fundamental que a gente abra essa discussão. Então, assim, é uma cadeia de agregação de valor em que cada um tem o seu papel. A Maíra tem a visão internacional, né, junto com a colaboração, a cooperação com a Itália. O Maurício está trazendo a visão do pequeno microempresário, né, e vou tentar agregar um pouco essa visão da infraestrutura e do serviço portuário, porque, afinal de contas, a gente já sabe dos grandes números, né, pessoal? Em termos de volume de carga, 95% passa pelos portos, né, de longo curso, que recebem longo curso, e 88% em bilhões de dólares FOB. Então, assim, não é um ator qualquer, é o ator, digamos assim, da prestação de serviço logístico, né? Então, como é que a gente trabalha desde a questão da formulação da ideia do produto, do serviço a ser exportado,
até a questão da logística que vai permitir esse serviço de chegar ao cliente no exterior e depois receber o feedback para retroalimentar o sistema e adquirir, como a Maíra muito bem falou, antecipou aqui, a questão da competitividade. A gente tem que ter essa visão macro, essa visão maior, ou seja, não ficar restrito apenas, digamos assim, ao mercado interno, né? E é uma discussão antiga. Se me permite dizer, Rafael, eu passei um tempo trabalhando na Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, na época da secretária Tatiana, que felizmente retornou aí, né? Era o secretário Barral na época, e nós tínhamos essa mesma discussão. Como é que a gente consegue aumentar essa participação, essa penetração da empresa brasileira no exterior? Como é que a gente consegue melhorar essa logística e, principalmente, como é que o nosso produto é visto lá fora? É a brasilidade? É a questão do nosso toque próprio? Ou será que a gente tem que se adaptar, como outros fazem, para ter a linguagem do país destino e ali atuar? Então, são estratégias, né? E, só concluindo essa primeira fala, eu acho fundamental a gente ver essa visão holística, que não é só o porto, não é só o exportador como agente econômico, não é só o produto, é tudo junto ao mesmo tempo agora. Então, a complexidade, pessoal, do problema, ela é exponencial. Ou seja, a gente tem que pensar multi-situações, multi-critérios, multivariáveis. E aí é fundamental ter todos os atores aqui reunidos. É nesse tipo de fórum, Rafael, que a gente consegue equalizar as visões, restringir, digamos assim, às vezes uma preponderância de uma aresta qualquer, para juntos podermos construir algo que todos ganhem. Esse é o nosso papel. Então, assim, contem comigo, representando aqui a Secretaria de Portos, o Ministério de Portos e Aeroportos, e no que eu puder ajudar na discussão, a gente está sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado. Gente, eu vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho, que eu acho que tem um fator muito importante que a gente tem que trazer para essa discussão aqui. Então, vou quebrar o protocolo completamente, vou chamar a Rita para fazer parte dessa mesa. Vem para cá, Rita. Uma salva de palmas para a Rita. Senta aqui, Rita. Rita, não, vamos bater papo aqui, Rita, fica tranquila. Rita, você é a cola que junta isso aqui tudo que fez isso acontecer. Não, né? Isso é. E para quem não conhece, a Rita também é despachante, né? E tem ajudado muitos empreendedores a fazerem essas exportações, fazerem importações também. Todo dia ela chega lá no clube, quando a gente chega no clube, né, todo dia tem um caso novo, alguma coisa que você teve que resolver, alguma coisa que você teve que fazer. E aqui, como você ouviu, a gente conversou com o pessoal da Câmara, né, com a Mayra, da Câmara Brasil-Itália, já com o Sebrae, e agora com o Tetsu, falando exatamente sobre essa infraestrutura do Ministério que ajuda realmente com a infraestrutura a fazer alavancar isso. O que você tem visto em relação à importação e exportação, nas dificuldades? Como é que o empreendedor, né, o empresário, as empresas estão conseguindo lidar? Está melhorando? Está diferente? Que você acha? Como é que você acha que está indo o dia a dia? Fica tranquilo, não precisa ter a resposta certa, não. É o seu dia a dia, você já faz isso todo dia, você sabe melhor que qualquer um aqui. Como é que está o dia a dia dessas operações e como é que você acha que pode melhorar de alguma forma? Aqui é um fórum de soluções, né? Então, o que você acha que pode ir melhorando para a gente debater isso aqui com o pessoal? Eu acho que o Chacur foi muito feliz da fala dele, né? A gente tem alguns desafios, né? A gente tem a cultura exportadora, que não existe no Brasil, só de commodities, né? Então, aqui no Rio, a gente tem muita indústria que poderia estar exportando e não exporta porque não tem capacitação, não pensa mesmo em exportar. Estava falando com ele de um grande fornecedor aqui do Rio, e ele simplesmente falou, não tem como exportar porque o mercado interno me consome toda. Então, eu falei, mas e você abrir uma outra linha para exportação? Né? Eu não tinha pensado nisso. Por quê? Não tem. Né? Mas isso daí, a gente... eu estava falando com o Chacur, eu sinto uma necessidade de promoção das empresas aqui, de exportação no Rio. Né? Tem alguém da Apex aqui? Não. Aqui hoje não, agora não. Mas pode gravar para entregar a Apex? Vai ser entregue. Porque a Apex, o nosso coordenador da Apex de promoção de produtos fica em São Paulo. A gente não tem o coordenador da Apex no Rio. Né? A gente tem a EB, que faz esse trabalho brilhante, mas a gente precisaria ter a Apex aqui junto com a gente para promover, né, o produto carioca, o produto fluminense. Então, o Sebrae ele faz um trabalho gigantesco. Ele estava me falando aqui, vou falar, né, que vai levar 10 empresas. Deixa ele falar. Fiquei toda feliz.
Esse é outro trabalho. Nós temos vamos dizer assim, promoção comercial, que é marketplace, rodadas de negócio, missões internacionais. Então, por exemplo, semana agora, sexta-feira, estamos indo à Web Summit de Lisboa. Nós estamos levando 9 startups do Rio de Janeiro. Uma desistiu por razões pessoais, eram 10. E lá elas vão ter contato. O Web Summit é uma coisa maravilhosa, fantástica. Estive lá o ano passado. Então, lá eles vão ter contato com investidores, com bancos, com outras startups, enfim, aceleradoras. E, no ano passado, chegaram a fazer negócios. Então, a gente tem expectativa que esse ano a gente consiga também. Então, a gente faz missões comerciais. A gente foi na Coterie deste ano com 15 empresas. 10 fecharam o negócio. Então, assim, tem condições de... Agora, tem que promover, né? Tem que capacitar, tem que se esforçar, tem que ter resiliência. Não é fácil, mas é muito possível. Perfeito. E aí? E aí a gente tem que fazer um comitê aí, não sei como é que é, da Apex, do Sebrae, e da Firjan, da EB, né, que é a conselheira eu acho que como esse fora de soluções, né, do Porto Logístico, soluções do Rio de Janeiro, eu acho que tem que ter um comitê de exportação do Rio de Janeiro e tem que juntar a EB, a Apex, Sebrae e quem mais quiser ajudar o Rio de Janeiro, né, com a intenção de fomentar e chamar o governo, né, para estar nessas feiras. A gente vê, Josiane, né, a gente faz muitas feiras fora do Estado e a maioria tem o estande do governo do Estado, né, nas feiras. Né, e nós, no governo do Rio de Janeiro, não temos estande de promoção comercial do Rio de Janeiro. Então, assim, para a gente fica um pouquinho mais difícil, porque até o benefício fiscal, né, ontem foi falado aqui, a gente tem um benefício fiscal muito bom de importação, mas que não é divulgado. Né? Então, assim, a gente tem acho que tem uma tarefa aí de promover o Rio melhor do que ele está sendo promovido hoje. Né? E aí, para a gente tem que juntar a PEC, Sebrae e todo mundo. Posso agregar uma coisa? Deve. Como nada se cria, né? A gente acaba copiando. Eu posso até dizer, antes de entrar na Câmara Italiana, eu era assessora-chefe de Relações Internacionais do Governo do Estado. E existe já um modelo, foi inclusive lançado no ENAEX de 2020, se eu não me engano, foi o primeiro ENAEX online, por causa da pandemia, um comitê gestor estadual de comércio exterior do Rio de Janeiro, com 21 instituições, incluindo a AEB, incluindo a Associação Comercial, incluindo o MIDIC, incluindo o Sebrae, assim, todas as principais... a CNC também estava presente, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Então, assim, todas as principais instituições fazem parte desse comitê. Acredito que ele está, nesse momento, um pouco no soro, assim, mas tendo essa possibilidade de retomar, já existe plano de ação, existe, inclusive, 4 grupos e segue exatamente uma parte de sensibilização para as empresas que ainda não tiveram essa ideia da exportação. Tem a parte de inteligência de negócios, para entender como essa competitividade é criada. Tem uma parte de infraestrutura e logística, exatamente para tratar dessa parte de portos e aeroportos, que é realmente, né, um gargalo, digamos assim, por mais que tenham diversos atores aí inseridos nesse tema, e a parte de promoção comercial. Então, assim, é exatamente uma trilha de internacionalização criada. Essas instituições ficaram durante 1 ano trabalhando no planejamento estratégico desse comitê. O Sebrae, junto com a Miriam, que era a pessoa de negócios internacionais, teve assim uma preeminência muito grande também nesse assunto. Então, aí a solução, já que é um fórum de soluções. Perfeito. Bom, deixa eu dar um depoimento também. Vamos lá. Usar um chapéu antigo, vou usar um chapéu antigo também. Eu fui presidente da Codim, montamos na época a Invest Rio, que hoje é a AG Rio, fui presidente da AG Rio, e fui secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio, há alguns tempos atrás. E eu sou originário do BNDES, né? Então, eu, na minha época do governo, fiquei um bom tempo lá do governo do Estado, nós criamos muitos incentivos fiscais. Então, tem incentivo fiscal para distribuição, para a indústria farmacêutica, para importação. Se vocês procurarem, é que não divulga. O governo esconde.
Mas tem muito incentivo fiscal disponível. E se vocês forem lá na Secretaria de Fazenda, forem na Codim, ou mesmo na Investi, vocês perguntem que vocês vão encontrar incentivo fiscal que vai ser adequado para a empresa de vocês. Perfeito. Fica a dica. Excelente. Pô, e que currículo, hein? Tem uma experiência pra caramba, né? Vamos puxar isso aí nessa mesa, hein? Informação pra caramba. Vamos lá. Técio, eu queria fazer umas perguntas aqui. Começar, que tem algumas aqui para você também. Essa aqui é importante, né? Quais são as perspectivas para o crescimento do comércio marítimo no Brasil nos próximos anos, né? Por que essa pergunta que eu escolhi aqui, dentre as tantas que nós temos aqui para você hoje, para o senhor hoje, que é a seguinte: ontem o pessoal aqui de Portos na mesa comentou que um navio que atraca aqui no porto traz 5.100, né, turistas. É como se fossem 25 Boeings posando, né, no galeão. Então a gente vê aí a importância dessa questão também na parte turística, né? E a gente vai vendo o tamanho que é o porto, porque as pessoas que não conhecem em si essa realidade, né, não tem noção do tamanho que é e de tudo que engloba, né? Então, quais são as perspectivas para o crescimento do comércio marítimo, né, do Brasil nos próximos anos? Você consegue dar alguma perspectiva para a gente? É bem complexa a pergunta, mas eu vou tentar da melhor forma possível, né, te responder, tá, Rafael? Então, olha só, perspectiva as melhores possíveis. Viés de crescimento total, tá? Então, esse é o ponto central, a diretriz. Então, por quê? Historicamente, o comércio internacional se dá pelos mares, ponto. Né? A duplicação, né, do Canal do Panamá, enfim, trouxe mais uma perspectiva desse aumento em nível regional, do lado de cá, digamos assim, do globo. E as linhas regulares, elas não só consolidadas, mas estão criando outras em função dos vários atores que estão surgindo também pelos investimentos portuários, né, na própria costa da África, enfim, Oceania e aqui no Brasil também. Então, assim, excelentes perspectivas, né? Taxas de crescimento variam conforme os mercados, né? Então, assim, a gente tem que olhar esse comércio marítimo, digamos assim, ladeado ou junto com a cabotagem também, para compor um quadro total. Então, como o Brasil, a gente está muito bom na questão do comércio internacional, né, no seguinte sentido: a gente, desde 2015, a gente tem mantido na faixa média de 1,1 bilhão toneladas de produtos transacionados, né, importação e exportação. Tá? Ou seja, hoje a gente está fazendo na faixa de 1,2 bilhão de toneladas. Né? Obviamente, minério de ferro, né, e seus agregados respondem aí por na faixa de 25%, mas mesmo o container tem crescido bastante. Então, se você vê, né, a curva de crescimento de container, ela passou, sei lá, de 8 milhões, 9 milhões, a gente está quase chegando em 12, ainda é pouco como o Brasil? Mas significa que a gente está crescendo e não que a gente está estagnado. Então, para nós, o importante é a variação, não é o volume em si. Singapura, né, o porto de Singapura, ele movimenta 38 milhões de TEU ano, sendo que Singapura não produz nada. Singapura é uma plataforma de passagem, né? Então, o modelo de negócio é diferente, é outro modelo. Aqui a gente produz e consome. Então, a gente tem que pensar, como eu estava falando há pouco, de uma forma mais ampla. Ou seja, qual é a parcela desse comércio nacional que vem para o Brasil que é para consumo interno? Qual é a parcela que é para exportação? E aí trabalhar as políticas públicas. Tá? Então, assim, a visão que eu trago hoje na discussão não é a visão da ponta do operador, a visão comercial, é a visão da política pública pensando no Brasil como um todo. Então, a gente tem que pensar 35 portos públicos, 390 contratos de arrendamento vigentes nesses portos públicos, ou seja, são terminais que trabalham dentro do porto público, 214 terminais privados fora dos portos públicos, e todo mundo junto faz 1,2 bilhão de toneladas. Então, assim, é muita coisa. Só o Rio de Janeiro, né, o complexo Rio de Janeiro como estado, juntando Açu, Itaguaí, Angra, enfim, com a Transpetro, etc., você tem 260 milhões de toneladas, o que não é pouco. Sendo que no Rio, qual é a característica? Petróleo, óleo bruto e derivados. Então, 81% do que o Rio transaciona, né, enfim, em termos de handling, né, de carga, é petróleo. Então, cadê os produtos, né, como a Rita sempre fala, fluminenses, que poderiam ser exportados, né, containerizados? Né? Então, por exemplo, se a coisa é pulverizada, vamos olhar com atenção uma política estadual, uma política
enfim, uma abordagem comercial, por exemplo, de contratos LCL. Porque as cargas são consolidadas, porque o cara exporta pouco, cada um exporta pouquinho. Então, não, eu vou querer só FCL. Cara, hoje não. Então, assim, voltando à tua pergunta, em termos mundiais, é crescente, é bom o viés, tá? É um fator que a gente tem que pensar com muito cuidado, que já vem de alguns anos, e que a gente tem que tomar um certo, digamos assim, olhar analítico para ver como a gente se comporta em relação a isso, é a verticalização das cadeias de transporte marítimo, né? Ou seja, as aglutinações dos grandes blocos de armadores que estão cada vez mais comprando terminais. Então, você tem a verticalização do terminal, que é a operação portuária e armazenagem, junto com o transporte. E aí você tem uma terceira camada, que são das grandes trades exportadoras, que verticalizam também a questão logística. Então, a trade ela é dona da mercadoria, ela planta, ela colhe, ela transporta para o porto e ela contrata o armador para fazer a exportação. Então, assim, esse processo de verticalização é algo que a gente tem que estudar com muita atenção para ver em que medida a gente se coloca nesse contexto e a gente também usufrui e lucra com ele. Tá? Então, vejam que o espectro, pessoal, de análise aqui, ela vai da microexportação, do pequeno exportador, que vai contratar uma cubagem num contrato LCL, de um container consolidado, até as grandes trades que fazem exportação o ano inteiro de commodity. Então, esse é o Brasil, é a diversidade. Então, como é que a gente, né, e aqui particularmente no Rio, né, como é que o Rio de Janeiro, né, eu sou de Pernambuco, então eu olho muito, né, swap, etc. e tal, mas olhando aqui para o Rio hoje, né, como é que o Rio consegue, nessa diversidade, né, sem entrar em conflito com nada relacionado à cadeia de petróleo, isso aí já está consolidado, é histórico, mas o produto semi-manufaturado, o produto manufaturado, os serviços que são feitos aqui no Estado, não é, ou que o Estado participa de forma significativa, podem se inserir nessa realidade. Tá? É uma realidade que não tem volta, é algo que assim, está já bastante visível, né? Todo o relatório que sai do Maritime Review, né, da UNCTAD, você vê essa característica, essa figura, né, e a gente tem que se posicionar. Então, a gente, como política pública, né, lá de Brasília, investir em marinha mercante, investir em capacitação, investir em novos terminais, investir em modernização de terminal antigo, investir em terminais privados. Tá? Então, assim, hoje, né, como política pública, o que é que a gente respeita? A ampla concorrência. Está lá na Lei de Portos, 12.815 de 2013, artigo 3º. Ampla concorrência de mercado, livre prática de preços de mercado. Então, para nós, é muito bom quando há concorrência de dois caras, um de frente para o outro, brigando pela mesma tonelada de carga. Para nós é excelente, porque a política pública está tendo sucesso. Agora, do lado do operador, do lado do terminal, do lado do exportador, do lado do importador, ele vê de forma diferente. Tudo bem, faz parte do dia a dia. Então, como é que dentro desse caldo, Rafael, a gente consegue se sobressair como um país exportador? A gente tem tudo. E por que a gente não consegue? Aí eu volto à pergunta para quem está na ponta fazendo o comércio acontecer. É isso, a gente conversou ontem na mesa também, o próprio deputado Júlio Lopes e o presidente atual da Codim, que é o Fábio, o Felipe da FETranscarga, falaram bastante, né, Rita, da questão da comunicação. E o problema aqui é a comunicação. A gente tem que melhorar a comunicação para melhorar essa questão, para ter essa união, para caminhar, para ir em frente, né? E por isso que eu acho esse fórum tão importante para a gente começar exatamente essas conversas, aproximar os players do segmento com outros players de outros segmentos para fortalecer, porque todo mundo pode importar e exportar, né? E isso vai alavancar a nossa economia. É livre, exatamente. Então, esse que é o grande, é a grande questão, né? Para a gente voltar depois para a Mayra e para o Shakur, tem só mais uma coisinha que eu acho importante, Tetsu, para a gente poder também fazer essa ponte. Tá? Prometo que eu vou passar para outras perguntas para eles também, prometo, tá? Mas eu foquei um pouco no senhor agora, que eu acho muito importante. O senhor está no céu, tá, Rafael? Então, tá certo, vamos fica lá. à vontade aí, estamos entre amigos aqui, tá? Perfeito, maravilha. Que essa pergunta eu acho legal porque ela vai abrir algumas outras visões para outros mercados, que é como é que a tecnologia digital está impactando o processo de exportação e importação no Brasil. Como é que vocês estão fazendo isso na Secretaria também? E quais as oportunidades a digitalização oferece para simplificar procedimentos e reduzir custos? Como é que está indo isso? Excelente. Eu, como engenheiro, sempre tenho esse olhar, né, e com muito carinho, né, de discutir, né, essa questão da tecnologia e tal. Então, assim,
Hoje, né, e não é de hoje, a discussão é antiga, nós estamos, pessoal, passando por um processo acelerado de transformação digital da nossa logística. Ponto. Ponto. Tá? Agora, existem dois movimentos. Né? Existe o bottom-up, ou outside, inside, in-out. Existe o top-down. Então, o que é o bottom-up? São os agentes econômicos, as empresas, que já há muitas décadas estão se modernizando por uma questão de necessidade própria. Né? A gente tem milhões de exemplos. Né? E eu, para citar alguns, né, eu coloco aqui principalmente os terminais privados, né, como o pessoal do próprio Açu, enfim, da Portonave, lá em Navegantes, em Santa Catarina. Coloco o pessoal do PECEM, lá no Ceará, né, e tantos outros que estão num nível tecnológico muito avançado, inclusive decorrente até de parcerias internacionais, né, como com o Porto de Roterdã, enfim, de Hamburgo e outros. Né? Então, esse é o bottom-up, ou seja, o próprio mercado está se modernizando por uma necessidade intrínseca, né, concorrencial, de sobrevivência e de ampliação do negócio. Tá? E o top-down? Aí entra o governo. Tá? Entra o governo. Eu, graças a Deus, consigo transitar entre uma visão e outra, porque eu também trabalhei muito tempo no mercado, até como consultor de mercado, em outros setores que não portuário. Então, eu tenho essa capacidade de transitar. Então, assim, como governo, a gente ainda tem que ser mais incisivo e mais objetivo nessa transformação digital de forma ampla. E aí eu estou falando não só do portuário, estou falando de todos os setores. Né? Então, a política de CIT, a política de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a política aliada com a política industrial é algo que a gente tem que retomar. E, graças a Deus, né, o presidente Lula decidiu, através do ministro Alckmin, né, vice-presidente, retomar a agenda política industrial. Então, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, né, publicou recentemente a resolução número 1, agora no mês de julho, que dá o quê? As diretrizes da nova política industrial. Então, isso é bom como política ampla país. Né? Agora, como é que os portos, né, sob o ponto de vista de serem prestadores de um serviço público de competência da União, estão se posicionando vis-à-vis a política que o Ministério, que a Secretaria de Portos quer como transformação digital portuária? Vamos lá. Justamente, né, uma das experiências que eu pessoalmente tive com a secretária Mariana Pescatori, há uns anos atrás, né, enfim, foi de tentarmos inovar na logística portuária com 3 projetos fundamentais. E eu faço questão de contar essa história aqui, porque esse é o tipo de situação que a gente tem que levar como lição e reformular, digamos, a nossa abordagem. Que era o seguinte: primeiro, implantação do sistema de monitoramento do tráfego aquaviário, o famoso VTS, em 6 portos públicos no Brasil. O Rio de Janeiro e Itaguaí eram 2 desses portos. Isso lá em 2014, tá? Vai fazer 10 anos. Segundo, projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente, de fazer o quê? A programação da chegada organizada de caminhões para entrar e sair dos portos, para evitar fila. Terceiro, área de apoio logístico portuário com tecnologia integrada para poder acompanhar todo o trajeto da carga que ia para a área de apoio até ser chamado pelo porto para fazer ou embarque ou armazenagem em zona primária esperando a escala do navio. Então, assim, isso foi feito há quase 10 anos atrás. O que é que restou dessa política? E era PAC. Naquela época, pessoal, o primeiro e o segundo PAC era o seguinte: quando você tinha seu empreendimento colocado dentro do PAC, aquele valor de orçamento era de execução obrigatória. Então, todo mundo queria ter o seu empreendimento no PAC. Então, tinha VTS de Rio Grande, VTS de Vitória, VTS do Rio, VTS de Itaguaí, VTS no CDC no Ceará, Fortaleza, né, Mucuripe. De todos que a gente tentou colocar a tecnologia, Rafael, quem foi o único que implementou? Porto de Vitória. E, por sinal, foi o único porto totalmente concessionado à iniciativa privada. Hoje, quem comanda e administra aquele porto, e mais de Barra do Riacho, é a V-Ports. Lá, eles têm o único VTMS completo do Brasil. Maior do que o do Açu, do que outros portos. Né? Então, assim, como agente público, a gente pode ter 2 tipos de sentimento e de atitude. Uma é, tentei, não deu certo, paciência, né? E eu me recuso a pensar dessa forma. E a outra é,
tentamos uma vez, não deu certo, a gente errou, vamos tentar de novo e fazer de novo. Hoje o Rio tem um VTS dentro do PAC, sim. Hoje Itaguaí tem um VTS dentro do PAC, sim. Agora, não é o servidor Tetsu Koike, a servidora Mariana Pescatori, o ministro que vai pegar a tecnologia e colocar lá para funcionar e operar e ter a equipe 24 horas, 7/7. Todos que estão envolvidos têm que participar. CDRJ, Portos do Rio, todos os atores envolvidos, os operadores que estão ali dentro, trabalhando, os arrendatários, as autoridades portuárias federais que estão ali dentro, e mais também a Guarda Portuária. Então, assim, é sempre coletivo. E quando é coletivo, o problema fica multiplicado exponencialmente em termos de complexidade. Então, não basta, a lição que eu aprendi, qual foi? Aí eu faço questão de retornar agora. Não basta o governo dizer e mandar para fazer. Se o agente na ponta não quiser, não acontece. Então, eu acho que nessa discussão, Rafael e demais colegas de mesa, o importante é o seguinte: qual é, afinal, a maneira de estruturarmos essa estratégia em que todos se vejam ganhadores dentro dela? Porque se um fraquejar, se um não quiser, todo o sistema ele fica comprometido, porque o elo mais fraco é que vai dar toda a força daquela cadeia. Então, a tecnologia, para ela ser implantada, ela tem que ser apropriada pelos utilizadores da tecnologia. Não basta ela ser barata, não basta ela ser bonita, não basta ela ser importada, não basta ela ser fácil. Ou o ator se apropria dela e entende como ferramenta de agregação de valor, ou ela vai ficar encostada igual um móvel velho do século XIX. Ponto. Então, a comunicação é fundamental. Agora, qual é a melhor comunicação do que aquela que o mercado dá? Se eu vejo meu concorrente se modernizando, investindo em tecnologia e eu não, o que é que vai acontecer em um ano? Eu vou perder o quê? Cliente, confiabilidade, carga e por aí vai. Ou seja, o meu viés que estava assim, ele fica assim, depois ele começa a descer. Por quê? Não é porque todos contra mim, não. É porque o meu concorrente, ele enxergou na minha frente e ele foi para uma direção que eu também deveria ter acompanhado. Então, esse é um aspecto que nós, como governo, queremos ver, que é o seguinte: hoje nós temos diversos portos, né, e administradores portuários, sejam privados ou sejam vinculados à autoridade pública, como no caso dos terminais que trabalham dentro do Porto do Rio e de Itaguaí, juntos discutindo, seja no CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária, seja em conselhos com sindicatos de operadores, de trabalhadores, ou seja, todo mundo dizendo assim: pessoal, o que é que o nosso porto não tem que fulano ali tem e que está fazendo, que está passando na nossa frente? Essa pergunta tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. Então, veja, vamos pegar o caso, por exemplo, lá de Santa Catarina. Santa Catarina é um do estado do Brasil que mais tem porto público, né? Eles têm lá o quê? Itajaí, eles têm Imbituba, eles têm São Francisco do Sul, ainda tem um terminal pesqueiro de Laguna, tá? No mesmo estado. Eles concorrem entre si por alguns tipos de carga. Itajaí contra Navegantes, né, Portonave, que é do outro lado do rio, Itajaí Sul, e faz container. Hoje Itajaí está com um contrato de transição, né, de 2 anos. Então, assim, para que o sistema catarinense, assim como o gaúcho, o baiano, o pernambucano, etc., ele cresça como sistema, todos esses atores têm que se encontrar naquela equação e achar o seu espaço de crescimento e não de colapso. Então, esse tipo de questão a gente discute muito em Brasília, né? Para quê? Para a gente poder aperfeiçoar as políticas públicas. Porque a gente tem que olhar Macapá e Rio Grande do Sul sobre um prisma de política federal, nacional. E aí, retomando um ponto que você trouxe, do planejamento. Há quantas anda o nosso planejamento? Né? Eu também com a doutora Mariana trabalhamos por 10 anos em planejamento portuário. A gente passou um tempo, né, digamos assim, meio num steady state, no estado meio, né, vegetativo de planejamento. E agora a gente está retomando nessa nova gestão a questão do planejamento. Então, logo, logo nós teremos plano mestre do Rio de Janeiro, plano mestre de Itaguaí, plano setorial, portuário, etc., que vai mostrar o quê? Apontar para onde a política vai olhar para que nos próximos 10, 15 anos todo o sistema cresça. E para isso tem que ter, doutora Maíra, a questão justamente da concorrência, né? Então, tecnologia é parte da solução. Ela é necessária, mas não é suficiente. Muito também passa pela estratégia corporativa e do próprio porto e do seu entorno
sobre o futuro daquele ativo. Pessoal, 80% do PIB do Brasil está nos estados que tem porto. Está na costa. 80%. Então, uma vez eu fui, né, hoje o atual ministro Flávio Dino era governador do Maranhão, eu tive, né, enfim, em função de trabalho também com ele numa audiência, né, o presidente do Porto na mesa, né, a gente da Secretaria de Portos do outro lado, e o governador disse na época, né, o governador Flávio Dino, hoje ministro, disse assim, olha, o maior ativo do meu estado é o Porto do Itaqui, é a joia da coroa. Então, toda a política pública que eu faço, agrícola, social, industrial e etc., tem como finalidade usar o Porto do Itaqui como uma plataforma rotativa logística. Foi isso que o governador falou. Então, a mesma coisa. Pernambuco, agora eu vou puxar a sardinha lá para o meu lado, né? Eu sou do Recife. O estado de Pernambuco, né, que é um estado com a costa estreita, né, mas um estado comprido, digamos assim, em termos longitudinais, os sucessivos governos, né, desde os anos 70, eles viram uma oportunidade futura do complexo industrial portuário de Suape. E dos anos 70, hoje é que está mostrando o resultado, quase 50 anos depois. Então, essa visão de longo prazo ela tem que existir no gestor público do Estado. E o setor privado acompanhar geração após geração de empresários esse direcionamento, essa diretriz de gestão. Por quê? É o meu Estado. Então, assim, para encerrar, né, para não me alongar muito, então, como a doutora Mária também, se me deixar, eu falo o dia todo, o ponto aqui é o seguinte, né, que é até uma questão de debate nosso mesmo, tá? Enfim, com todo respeito e com vontade de participar. Como é que, como Estado do Rio de Janeiro, a gente junto vai ter essa visão de futuro para que todo mundo se veja dentro do seu espaço, concorrendo da melhor forma possível para nós exportarmos, para nós termos logística eficiente, para nós termos empregos de alto nível, para nós termos educação, para nós termos condições de concorrer com quem quer que seja. Quem quer que seja. Porque ativo humano tem. Ativo, enfim, recurso tem. Experiência tem. E o que é que está faltando? Então, a gente tem que preencher essas lacunas do que é que está faltando, né, dos missing links, para a gente poder ter essa visão de longo prazo. Né? Porque, assim, mesmo que no Brasil a gente tenha, até estava falando com o Roberto aqui em termos de questão de mercado de risco, né, assim, a gente nunca consegue pensar no Brasil a longo prazo, fazer um contrato de 360 dias, né, para exportação já é um risco enorme. Como é que a gente consegue, né, e a gente tem essa capacidade criativa, de mesmo num ambiente instável economicamente, conseguir ter atratividade e ter um nível concorrencial elevado, digno de exportar e colocar um produto em qualquer lugar do mundo, e esse produto vai ser bem visto, bem quisto e vai ser solicitado. Essa é a nossa missão, nosso desafio. Eu, do meu lado, como agente público, as senhoras e os senhores como agentes privados. A gente tem que trabalhar junto, pessoal. Esse é, talvez, a minha grande mensagem aqui hoje. Obrigado. Perfeito, maravilha. Muito obrigado. Falou tudo, realmente eu acho que é interessante aqui para essa mesa também, não é só na questão pública do governo, mas também nos operadores, nas empresas, para entenderem se eles também não se não modernizarem, não se digitalizarem, não adianta muita coisa. O governo, vê se eu estou indo no caminho certo, o governo passa essas diretrizes de digitalização, mas os portos também têm que escolher isso. Rita, você tem visto isso acontecer? Tem dado essa diferença? Tem se digitalizado? Os exportadores têm entendido essa modificação, essa modernização? Não, aqui no Rio, em termos de terminais, né, os terminais estão se reinventando. Né? Até 3 anos atrás, a gente não tinha pagamento de PIX, de armazenagem. Hoje, a gente tira a armazenagem em qualquer hora. Então, assim, a gente depois da pandemia, teve uma modernização monstruosa aqui no Rio. Então, a gente, claro que os dois terminais, porque a minha vida é muito container, né? Então eu tenho um pessoal do Petróleo e Gás que pode dizer melhor do que eu, mas a parte de container, os 2 terminais fizeram aquisições novas, estão aumentando os berços, a gente tem um Porto do Açúcar gigantesco, tem Itaguaí só com 9% aí da capacidade portuária. Então, portos a gente tem bem modernizados aqui no Rio. Excelente, obrigado. Gente, tinha várias perguntas aqui para o Chacur, Mayra, um monte. A gente podia ficar realmente o dia inteiro aqui batendo papo sobre isso, né? Tem muito assunto mesmo, né? Só que eu recebi aqui um aviso do pessoal que tem 5 minutos de considerações finais. Então vamos para as considerações finais. Eu acho que é importante a gente falar isso que a gente passou aqui brevemente, e talvez
Se vocês tiverem alguma consideração para a gente levar até as autoridades do governo municipal, estadual, até mesmo federal, tem um representante aqui, inclusive, não deixem de fazê-lo, tá? Essa aqui é exatamente para isso. Vamos começar com as considerações, Mayra. Topa? Topa fazer as considerações? Vamos lá. Perfeito. Então, é mais ou menos isso que a gente conversou. O que você acha, o que deve estar por vir, e talvez, se vocês na Câmara estiverem buscando alguma solução, algo que possa melhorar ainda mais essa sinergia de vocês com os empreendedores daqui e de lá. Na verdade, a solução que a Câmara busca é exatamente estar em fóruns e plataformas como essa, onde estão os empreendedores. Né? Porque quando a gente fala em câmaras de comércio, nós somos muito vinculados a consulados, embaixadas, e acaba ficando com um viés muito institucional. Mas nós somos completamente focados no resultado, nós somos uma instituição pro-business, então a gente está aqui para pensar 100% como que a gente vai agregar esse valor, né, para o nosso associado, para o nosso cliente, para o nosso parceiro, e realmente, né, chegar lá ao contato de negócios e realizar os negócios com toda a rede que nós temos de especialistas. Então, vão desde escritórios que são especializados na parte de comércio exterior, advogados tributários, para entender como essas mudanças todas que estão acontecendo agora no Brasil vão impactar as exportações e importações, basicamente as importações, né, porque a exportação não tem... enfim, contem com a Câmara. Nós somos uma instituição que faz parte de uma rede de 86 câmaras de comércio no mundo inteiro, em 56 países. Então, quando você conversa com a Câmara, que está aqui no Rio de Janeiro, na verdade, você tem uma abrangência para levar o seu negócio para o Brasil inteiro e para levar também para todos os outros países onde tem câmaras de comércio italianas. Né? Foi muito interessante que, durante a pandemia, teve uma situação com um cliente nosso no Porto de Xangai, e, à época, a gente falou com a Câmara de Comércio da Itália, na China, que foi quem ajudou a gente a trazer a mercadoria da China para o Brasil. Conseguiram lá uma outra rota. Foi muito interessante. Na própria Expo que aconteceu em Dubai, também, junto com a Câmara do país, nós conseguimos fazer uma agenda de negócios para um empresário que era nosso associado e que foi com a família e queria aproveitar a oportunidade de estar ali e fazer também algumas reuniões bilaterais. Então, pensem na Câmara, no que nós pudermos ajudar. Nós estamos aqui sempre à disposição e em parceria com o Clube Empreendedor, com os despachantes, com toda essa rede que é de extrema importância para a gente conseguir alcançar esse resultado. Obrigada. Perfeito, muito obrigado. Shakur, o que você acha aí que, com as palavras do Tetsu também, da Mayra, da Rita, o que a gente pode fazer aí de consideração final para que a gente possa alavancar aí ainda mais essas importações e ajudar os empreendedores? Bem, eu acho que o momento está muito interessante para o Brasil, né? Pós-pandemia, as cadeias globais de suprimento meio que fragmentaram, surgiu muita oportunidade para o Brasil. Já deve ter sido falado aqui ontem do nearshore, ou seja, o Brasil está muito próximo, né, em termos relativos dos mercados dos Estados Unidos e Europa. É o friendshore, que é outro termo muito usado, onde o Brasil é um país amigo, uma democracia, cultura ocidental. Outro dia, na Enaex, até eu aprendi do powershore, que é a energia sustentável, renovável, que o Brasil também se destaca e hoje é cada vez mais visto e exigido no mundo. Isso está sendo refletido nos números, né? As exportações do Brasil têm crescido, não só em valor, mas também em volume. Mas eu acho que o que falta um pouco no Brasil é continuidade. Na minha experiência de governo, cada vez que muda o governo, uma política que estava sendo implementada, ela é interrompida, ela é alterada, e aí você recomeça tudo de novo, vai ter um trabalho de implementar, de planejar, implementar, e aí muda o governo. Então, eu acho que continuidade é fundamental. Por isso, por exemplo, Pernambuco, lá desde a década de 70, teve uma continuidade de governo, né? Isso foi importante para o Porto Suape. Porto Digital de Pernambuco, que inclusive foi... eles se inspiraram, palavras do próprio presidente do Porto Digital, no teleporto do Rio.
que não aconteceu, mas o Porto Digital, pela continuidade, hoje é um exemplo, né? Um caso de sucesso. Então, a continuidade é fundamental. Agora, não me pergunta como promover a continuidade. Mas eu acho que tem que ter uma governança da política e tal, que tenha, logicamente, o governo, mas tem que ter também o setor privado, de alguma forma, para tentar manter. Porque o governo muda, não tem jeito. Vai mudar presidente, vai mudar ministro, muda demais. Não é só o primeiro, o segundo escalão, muda terceiro, muda quarto, não só federal, estadual também. E aí você muda toda a estrutura e aí você perde a continuidade. Então, a gente tem que buscar isso, a continuidade nas nossas políticas, a continuidade em todo esforço, na comunicação, enfim. Então, eu diria que esse é um bom caminho que nós deveríamos tentar seguir. Perfeito, maravilha. Rita, agora chegou o momento da gente fazer algum pedido lá para a Secretaria Nacional de Portos. E o que você acha? Tem algum pedido aí dos despachantes do Rio de Janeiro? Estamos aqui com o gabinete com o assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que é muito importante para esse comércio exterior. Você tem algum pedido? Agora é a hora, em cima do palco, hein? Eu acho que para a secretaria, não. Porque eu só iria pedir para, tipo assim, fazer... talvez a gente não deixar atracar a carga do Rio em outro porto que não seja o Rio. Exatamente, para não prejudicar, né? Não tem o que fazer, né? Eu acho que é o livre negociação, livre comércio. Eu acho que você falou muito bem, porque a gente tem que se sobressair pela competência, né? E o Rio ele tem que ser único porque ele tem, né? A gente não perdeu para Santa Catarina porque lá é melhor. A gente perdeu porque a gente não correu atrás. Então, é esse o trabalho de casa que a gente fica, né, como qualquer fluminense. Então, eu acho que o pedido a você é que você continue fazendo esse trabalho de excelência, né, representando assim, a Mariana também. Agradecer muito pelo que vocês estão fazendo, vocês sempre fizeram. A Mária também, agradecer muito, né, pela essa parceria. Para o Chacur, eu tenho um pedido. Tem, então pode. Agora. Ele atender médias empresas e fomentar o comércio exterior no Rio, né? É um sonho meu, né? Como é o sonho desse fórum, há 20 anos atrás eu pensei em um fórum como esse para promover o Rio de Janeiro, se tornou realidade pelo clube, né? E agora eu tenho um outro sonho, né? Que é o meu legado, de promover a exportação pelo Rio. E eu acho que o Chacur vai ser uma peça-chave aí, que ele vai promover essa integração de Firjan, Apex, Sebrae. Aí, e deixar de atender só o pequeno. Tem direito à tréplica, não tem? Tem para depois o Tetsu finalizar. Faz a tréplica. Só dizer que o pedido da Rita é um desejo meu, né? Mas pelo Sebrae, estatutariamente, a gente não pode atender, mas estamos procurando outro caminho, exatamente. Perfeito. Maravilha, agora sim, perfeito. Tetsu, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer, né, em nome da secretária, Mariana Pescatori, pela oportunidade. Né? É fundamental essa discussão. Então, agora eu que faço um pedido para vocês, né, enfim, do clube, e todos aqueles que compõem o clube, que estão aqui representando suas empresas, que continuem sempre esse diálogo, esses eventos, essas discussões, porque é no campo das ideias que começam as ações. Né? Isso é um ensinamento milenar. Então, assim, sem discussão, sem conversa, sem diálogo, dificilmente você constrói algo no mundo real, no mundo físico, né, onde as coisas acontecem. Então, continuem com esse debate. E eu lanço também aqui uma seguinte questão, que, por favor, não interpretem, né, não é desafio e nem nada disso, absolutamente, mas é de alguém que quer ver realmente a passagem, a transição da ideia para a prática. Quem sabe, Rafael, né, Rita, enfim, Dr. Chacur, Mayra, no próximo ano, a gente não se reunir de novo aqui, né, num evento, nessa mesma época, e o Rio de Janeiro ter o seu roadmap exportador, né, com as diretrizes, com os objetivos, as metas e indicadores, onde é que se quer chegar realmente como um grande ator brasileiro fundamental, de altíssimo valor agregado, que está precisando, digamos assim, colocar mais essa face
para fora do país vendendo produtos e serviços. Então fica aí essa proposta, né? A construção desse roadmap, né? Dessa visão, não é? Para que a gente possa saber como agregar cada um na sua condição, na sua capacidade, né? Nos seus objetivos corporativos, agregar a esse rio, e aí eu estou usando uma metáfora, que vai levar para o mar internacional. Então essa é a minha contribuição final para todos. Obrigado. Perfeito. Eu acho que com essa grande fala a gente encerra a mesa aqui. Luana, a foto oficial, né? Foto oficial, Leonardo vem para cá, para a gente ir para a próxima mesa. Muito obrigado. Reinaldo já está aí, caramba.